Bem-vindos ao canal da Tia Pati. Eu sou a Tia Pati. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Bom dia, meus queridos. Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Amanhã será a nossa prova, mas como a matéria já foi revista na aula passada, vocês, inclusive, já começaram, alguns de vocês começaram a fazer a prova, mas não terminaram. Então, essa prova ela foi remarcada para amanhã, dia 15, às 10 horas da manhã. Então, fiquem tranquilos, a matéria é aquela que nós já vimos nas aulas anteriores, ela está super massacrada, todo mundo já está sabendo direitinho, tá? Então, hoje a tia vai dar uma aula do conteúdo seguinte. Nós vamos falar hoje sobre o reino protista. O último reino que nós falamos foi o reino Monera, e hoje nós vamos falar sobre o protista, tá? Peguem as apostilas de vocês e acompanhem aqui junto com a tia para a gente poder ver aqui o que nós sabemos sobre o reino protista. Então, olha só. O reino protista é um grupo formado por seres que apresentam células eucarióticas, que têm membrana nuclear, certo? Incluem os protozoários, organismos unicelulares e heterótrofos e as algas, tanto as unicelulares quanto as multicelulares, autótrofas, aquelas que produzem seu próprio alimento, tá? As algas multicelulares, que antes eram classificadas com as plantas, foram incluídas no reino protista, porque elas não chegam a formar tecidos verdadeiros, ou seja, suas células estão agrupadas, mas não estão organizadas para desempenhar uma mesma função, uma função comum a todas elas. Então, por isso que elas não são mais classificadas junto com as plantas. Elas vão ficar com os outros organismos do reino protista, ok? Tá, vamos continuando. Os primeiros organismos que nós vamos falar são os protozoários. Então, a gente conhece alguns protozoários causadores de doenças. Se eu perguntar, vocês sabem me citar alguns. Então, vamos ver como que tudo começou. Os primeiros pesquisadores que identificaram os protozoários descreveram esses seres como animais microscópicos. Por isso, foram chamados de primeiros animais, do grego protos, que quer dizer primeiros, e zoou animais, ok? Embora hoje se saiba que eles pertencem a um reino à parte. Grande parte dos protozoários tem vida livre, então, não são parasitas, tá vendo? Sendo encontrados em ambientes aquáticos, a maioria.
No entanto, há sim espécies parasitas, causadores de doenças, como a malária, a doença de Chagas, a toxoplasmose. Vocês já devem ter ouvido falar delas. O processo reprodutivo mais comum dos protozoários é assexuado e ocorre por divisão simples. É aquele mesmo processo que nós falamos lá atrás, onde um organismo se divide em dois exatamente iguais, com o mesmo DNA do organismo original, tá? Não existe variação genética nesse tipo de reprodução. Quando o ambiente não está favorável à sua sobrevivência, olha o que ele faz para se proteger. Alguns protozoários adquirem a forma de cisto. Olha lá. O que é um cisto? Eles diminuem de tamanho, perdem organelas e formam um envoltório resistente em torno de si mesmo. Então, é uma capa protetora. Eles formam essa capa protetora esperando passar esse ambiente não favorável. Porque quando o ambiente se torna novamente favorável, eles voltam à sua forma ativa. Isso é perigoso, olha só. Depois, os protozoários são classificados principalmente de acordo com a sua forma de locomoção. Temos os ciliados e os flagelados. Então, os ciliados são aqueles que têm cílio, tipo esse aqui, o paramécio que está aqui nessa fotinha, São organismos que apresentam estruturas denominadas cílios, utilizadas para locomoção e também para captura de alimentos. Os flagelados, olha só, eles se locomovem por meio do movimento realizado por um ou mais flagelos. É o exemplo do protozoário causador lá da doença de Chagas, que nós vamos ver mais na frente, né? Trypanosoma cruzi. Alguns protozoários caracterizam-se pelas projeções de parte do corpo, que formam os pseudópodes, que são os falsos pés. Então, ele consegue projetar o corpo dele mais para frente, para pegar alguma coisa, para se locomover. Então, são os pseudópodes, utilizados para capturar alimentos e também como estrutura de locomoção. Esses protozoários que têm os pseudópodes são chamados de rizópodes ou sarcodíneos. Aí a gente inclui as amebas, tá? Que causam lá a amebíase, né? Outros protozoários não apresentam organelas de locomoção, como os esporozoários, são aqueles que vão eliminar esporos. Nesse grupo estão alguns protozoários parasitas, como os causadores da malária e da toxoplasmose. Ok? Muito cuidado com esses aí, Doenças causadas por protozoários. Então, agora nós chegamos nas doenças. Então, a primeira que nós vamos falar é a doença de Chagas, também chamada de trypanossomiase americana, é causada lá pelo Trypanosoma cruzi, que nós já falamos. Foi desvendada em 1909 por Carlos Chagas, daí o seu nome. O protozoário, olha agora, gente, a forma de transmissão. O protozoário, ele é transmitido pelas fezes de um inseto conhecido como barbeiro, que leva esse nome por picar normalmente a região do rosto da pessoa que será infectada, na barba aqui, que ele pica. No momento da picada, o inseto deposita suas fezes com os protozoários sobre a pele. Então, presta atenção, o barbeiro picar não transmite imediatamente a doença, não, o protozoário não. Só que quando ele pica, ele deixa as fezes ao lado da picada. E normalmente essa picada coça. A pessoa vai automaticamente e coça o lugar.
Quando ela coça, o que ela faz? Ela joga essas fezes para dentro do buraquinho da picada que o barbeiro fez. Então, olha lá, como normalmente a pessoa coça a região atingida, as fezes são então levadas para o interior do corpo, atingindo a corrente sanguínea. A transmissão da doença de Chagas também ocorre pela ingestão de alimentos contaminados com protozoário, geralmente caldo de cana ou, olha aí quem gosta muito, açaí com fezes do barbeiro contaminado. Por transfusão sanguínea, transplante de órgãos e de mãe contaminada para o bebê durante a gestação ou parto. Todas essas formas de contaminação podem ocorrer. Então, vamos ver o ciclo da doença. Olha só, ela começa aqui embaixo no bichinho, ó. O barbeiro, enquanto suga o sangue de uma pessoa, tem o hábito de defecar. Beleza. Nas fezes do barbeiro infectado, encontram-se os tripanossomas. Estão aqui. A pessoa coçou, ó. A pessoa, ao coçar o local da picada, facilita a penetração do parasita através da pele ou contamina suas mãos. E ao levá-las à boca ou aos olhos, propicia a penetração do parasita através da mucosa desses órgãos. Então, ó, entrou na corrente sanguínea da pessoa. Da corrente sanguínea, ele vai afetar principalmente o coração, olha lá. Os tripanossomos, eles atingem o tecido muscular estriado cardíaco. Ele colocou aqui uma foto mais detalhada de um vaso sanguíneo. Olha lá, junto com as hemácias, ficam lá os tripanossomas. E ele vai atingir lá o coração da pessoa. Quando um outro inseto suga o sangue da pessoa contaminada, ele adquire o tripanossoma e o ciclo começa todo novamente. Tá vendo? Então, daí o grande problema de ser uma doença cíclica, né? Aqui a gente está vendo num microscópio, uma lente de microscópio que está mostrando o tripanossoma. Ó, quando a pessoa está com a doença de Chagas, os sintomas iniciais são febre, mal-estar, inflamação e dor nos gânglios linfáticos. São aquelas bolinhas que dão aqui, ó, atrás da orelha, né? E também costuma dar na virilha, né? São os gânglios linfáticos que a gente tem. Inchaço sobre os olhos, aumento do tamanho de órgãos como o fígado, o baço e o intestino, e ele evolui para a ocorrência de problemas cardíacos. Pode sim matar, tá, gente? Mas o tratamento, quando realizado na fase inicial da doença, apresenta grandes chances de cura. Mas tem que ser na fase inicial. Por isso que a gente não pode deixar passar nada que a gente sente. A outra doença também causada por protozoário é a malária. O protozoário da malária é o plasmódio. Olha só, ela é transmitida aos seres humanos pela picada da fêmea do mosquito do gênero Anopheles. A malária, ela atinge 500 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. E cerca de 1 milhão dessas pessoas infectadas acabam morrendo. A malária ela foi muito falada agora, né, gente, durante a pandemia, porque o medicamento que é usado no tratamento da malária é a hidroxicloroquina, que eles estão usando também para combater o coronavírus, né? No Brasil, a região amazônica é considerada a área endêmica do país para a malária. Então, olha o ciclo. O mosquito suga o sangue de uma pessoa contaminada. Então, o mosquitinho pegou o parasita, o plasmódio, ficou com ele, tá? Aí, ó, no interior do mosquito desenvolvem-se os esporos. Então, olha lá.
O mosquito injeta os esporos no ser humano. Então, ó, injetou na pele, da pele ele caiu na corrente sanguínea. Ó, os esporos entram nas células sanguíneas. Essa fase do plasmódio atinge as células do fígado, onde os protozoários se multiplicam e são novamente liberados para a corrente sanguínea. Eles atacam, gente, as hemácias, olha só. E são liberados, olha lá, atacam elas, são liberados e depois eles vão atacar novamente a corrente sanguínea. A malária é uma doença muito grave, ela mata muito ainda no nosso país. Ó, a transmissão acontece quando o mosquito suga o sangue de uma pessoa contaminada pelo plasmódio e se aloja na saliva do mosquito. Ao picar uma pessoa saudável, o mosquito injeta os protozoários que estão na forma de esporos, semelhante a pequenos ovos, os quais entram no interior das células sanguíneas, as hemácias, onde se desenvolvem. Posteriormente, eles causam o rompimento da hemácia. A hemácia se quebra. É um processo chamado de hemólise. E eles deixam novos esporos que vão reiniciar esse ciclo. Por isso é tão grave, tá vendo? A hemólise das hemácias, com a liberação dos esporos, causa episódios cíclicos de febre que são típicos em paciente com malária. Febre muito alta, gente. Eu me lembro que o meu avô contava que ele teve malária. Ele teve malária numa época que não existia medicamento. Então ele fala que ele tinha muita febre, muita dor no corpo e que ele teve morto. Ele fala que ele teve morto, que a febre que ele suava e aquele suor tinha um cheiro horrível que ele falava que saía do corpo dele. E na época ele fala que não tinha nenhum medicamento, ele morava na roça. Aí ele contava que ele foi curado por uma planta que uma pessoa levou para o pai dele quando ele já estava à beira da morte, ele estava desenganado pelos médicos. Ele foi curado por um chá de uma planta chamada Marcela. Não esqueço disso, dele contando. Essa plantinha também é usada contra a malária e com muita eficiência. Meu avô fala que em poucas horas ele teve uma melhora enorme da doença usando o chá dessa plantinha. Depois nós vamos falar da amebíase. Olha só, é uma doença causada pelo protozoário Entamoeba histolítica, que é a ameba. Ela ataca o intestino grosso, provocando dores abdominais, diarreia, fezes com muco e sangue, além de anemia. Sua transmissão ocorre por ingestão de água ou alimentos contaminados, contendo cistos da ameba. As principais medidas preventivas são o saneamento básico, a higienização das mãos, meu povo, olha, dos alimentos e da água que a gente bebe. Eu acho que depois dessa pandemia, a gente nunca mais vai perder os hábitos que nós adquirimos, que são tão bons, não é? De se proteger através da higienização das mãos, chegar em casa, tirar o sapato, lavar as mãos antes de qualquer outra coisa. Isso é muito importante. E a toxoplasmose, que é uma doença grave também, né? É uma doença causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, encontrado em todo o mundo. Toda vez que uma mulher fica grávida, ela faz um exame para saber se tem toxoplasmose, porque a toxoplasmose ela pode causar ela pode causar problemas genéticos no bebê. E ela é causada, essa doença aí que vocês falam que é causada pelo pombo, né? Que é transmitida pelo pombo. Falei errado, né? Em geral, os sintomas são muito variados, incluem febre, manchas e dores pelo corpo, cansaço e dificuldades para enxergar, que podem evoluir para cegueira e lesões na retina. Tá vendo? A pessoa pode ficar cego.
A contaminação pelo toxoplasma pode acontecer por meio do contato com os cistos presentes nas fezes contaminadas de animais, geralmente dos gatos. São grandes transmissores, muito mais até que os pombos. Também ocorre contaminação por meio da ingestão de carnes mal cozidas ou vegetais mal lavados, que estejam contaminados com cistos. Os maiores cuidados referentes à contaminação pelo toxoplasma devem ser tomados pelas mulheres grávidas, pois o protozoário pode afetar o feto e provocar aborto ou má formação da criança, ok? E o pior de tudo, gente, ó, não existe vacina para malária, nem para doença de Chagas, nem para amebíase, nem para toxoplasmose. O diagnóstico e o tratamento são realizados pelos profissionais de saúde. Ao sentir qualquer sintoma, procure um médico e evite se automedicar, tá? Então, ó, hoje nós falamos do reino protista, falamos de 4 doenças causadas por protozoários, falamos da forma de reprodução desses protozoários e do ciclo de vida deles, tá? É isso que eu quero que vocês aprendam para a próxima aula, façam as atividades direitinho, tá? Que se tiverem alguma dúvida, viram que lá no final tinha um deverzinho? Ó, te esqueceu de falar aqui, ó. Para casa, atividades das páginas 25 e 26 do livro de atividades. Não se esqueça. Façam, mandem para mim as atividades. Se tiverem alguma dúvida, também me falem, que a gente retorna, volta na matéria e aprende novamente, tá bem? Um beijo grande para vocês. Façam uma boa prova amanhã, tranquilos, sem nenhuma dificuldade, combinado? Fiquem com Deus, tá? Beijo!